outros tecidos, tá? Há outro sistema, como o sistema respiratório, tá certo? É de fundamental importância que você saiba que o tecido muscular... o tecido muscular, toda célula, pessoal, respira. Calma aí, toda célula tem pulmão? Não. Existe um tipo de respiração. Essa respiração é uma respiração celular. Olhe lá, eu já estou adentrando dentro da seara do professor Ricardo Lira e dentro da seara do professor Carlos Diego, na bioquímica. Tá certo? Então, quando, por exemplo, você tem uma cãibra, uma situação de cãibra, questão aí com passível de acontecer em prova. Quando eu tenho uma cãibra, o que é uma cãibra? Será que o músculo está com deficiência de oxigênio? Quer dizer, nós temos dois tipos de respiração. Nós temos a respiração aeróbica e a respiração anaeróbica. Mas, professor, nós somos seres aeróbicos. Mas cuidado. As deficiências nutricionais, bem como as deficiências, a deficiência de gás, tá? Principalmente oxigênio, pode levar as células do tecido muscular, que nós vamos chamar os miócitos, a realizar respiração anaeróbica. E aí ele vai produzir o chamado ácido lático. E aí você vai ter a cãibra, tá? Então, os músculos, basicamente, aí nós temos aí, só de músculo esquelético, um universo de 238 a 600 músculos. Vai depender os elementos de transição. Nós vamos ver aqui. Então, os músculos representam 40% da massa corpórea. Evidentemente, como eu disse, o músculo é constituído de quê, pessoal? Tecido conjuntivo, ele tem proteína, ele vai ter água, tá ok? As células apresentam essa propriedade contrátil, tá certo? E que vai responsabilizar esse tecido primeiro, movimentação do corpo. Movimentar o corpo, eu tenho a locomoção e a flexibilidade. Locomoção, o locomover, é tanto isso, você vai observar, evidentemente, que quem nunca quebrou um membro aqui, tem quem não quebrou, tá certo? Mas eu, pelo menos, já quebrei o braço, incontáveis vezes, e quando você bota o gesso ali por 30 dias, quando tira o gesso, teu braço está mais fino, tá certo? E aí, por que aconteceu? Tu deixou de locomover. Quer dizer, o que o músculo, ele tem sim uma propriedade de aumentar o seu volume celular, bem como diminuir o volume celular. Olha, quem malha, né? O pessoal agora tá com eu vou, pessoalmente, isso aqui é algo pessoal. O pessoal treina, né? Ninguém mais faz atividade, exercício, porque a atividade física é diferente de exercício físico. Entenderam? Existe diferença de ambos. Exercício físico é uma coisa, atividade física é outra dentro do aspecto fisiológico. Então, quando a gente fala que o pessoal da academia, tu vai o quê? Tu vai treinar. Ao meu ver, treino é algo muito mais específico, e não envolve só puxar ferro, né? Como se diz. Tem aqueles caras que malham muito, né? E malham muito esse músculo. Ai, tô cansado. Tá certo? Então, tem um músculo deltoide, tem vários músculos aqui que nós vamos ver já, e que fica uma coisa atrofiada. Você fala, fulano, o cara, ao invés de girar o pescoço normalmente, ele, rotacionar o pescoço, a musculatura atrofiada não permite. Aí ele tem que rotacionar, ele vira o tronco. Ele rotaciona o tronco, porque ele não consegue mais por conta da musculatura atrofiada. Então, tem um paradigma a ser quebrado, que é isso, que muita gente pensa que eu tô adquirindo massa, eu aumentei. O que você aumentou? Você não aumenta o número de células é fixa. Você aumenta o volume celular, tá certo? Então, muito cuidado em relação a isso. Movimentação do corpo, locomoção e flexibilidade e movimentação dos órgãos. Pessoal, vocês já viram que lá no tecido, no caso, no TGI, vocês sabem o que é o TGI? Vai lá. Trato
gastrointestinal. Daqui por diante, cuidado com essa sigla, TGI, trato gastrointestinal. Que você está com fome, aí minha barriga está roncando, tá certo? Como a questão do peristaltismo, tá certo? A questão dos batimentos aí, nós temos batimento do coração, a pulsação das artérias. E aí eu fico muito curioso, porque tem muita gente que vou pegar aqui uma estrutura qualquer, tá? Digamos aqui que é uma estrutura de um crustáceo, né? Que nós chamamos aí de uma carapaça de um artrópode, uma carapaça de um artrópode, tá? De um crustáceo aí qualquer, tá? Que tem aí basicamente um pavilhão, né? Aqueles que a gente encontra no mar que tem um pavilhão, parecendo um pavilhão auditivo, pronto, que a gente coloca no ouvido e tampa o outro ouvido e as pessoas ficam dizendo, eu estou ouvindo o som do mar. Na verdade, você está ouvindo o sangue, o som do seu sangue saindo da aorta. Aquele som que você dizem, né? Que nós temos esse negócio, principalmente desde criança, e a gente diz que ele está saindo. Então, aí, já vinculado com o sistema, a gente, olha, questão certa na prova da Luane. Professor Eduardo, eu lhe conheço há pouco tempo, mas toda aula o senhor disse que é a questão certa. Depois, lá na frente, na prova, vocês vão lembrar. Na prova, vocês vão lembrar de mim. Ela vai perguntar a diferença de artéria e veia. Por exemplo, veia tem válvula ou válvula. Artéria não tem. O tecido que compõe uma veia é diferente do tecido que compõe a artéria, as camadas. Questão certa de prova. Tá certo? Não é somente a veia conduz sangue venoso. Tem exceção. A artéria conduz sangue arterial. Tem exceção. Tá? Então, cuidado com isso. Então, movimentação dos órgãos, batimento do coração, pulsação das artérias, quando você pega o pulso da pessoa, tá certo? Uma artéria braquial, tá bom? Então, excreções das glândulas. Então, tudo isso está vinculado com, evidentemente, e os movimentos peristálticos, que eu falei aí do TGI, do trato gastrointestinal. Tá? Então, são informações básicas, mas que se pode fazer questões belíssimas com isso aqui. Tá bom? Até do que eu estava falando anteriormente, pessoal. Deixa eu tentar fazer logo isso aqui. Tá, ficou melhor assim. Só um minuto. Voltando aqui. Então, essas são as características principais. Tá? O tecido muscular, essas características, como eu disse, elas vão aí do tecido conjuntivo, que tem vasos sanguíneos que atuam na nutrição e oxigenação muscular. Eu gosto muito dessa parte aqui, porque quando o pessoal vai comprar, fazer um churrasco, inclusive, o seu próximo churrasqueiro pode me convidar, seu churrasqueiro, mão cheia. Tem que saber o tamanho da picanha. Não, o tamanho da picanha é isso aqui. Pessoal, para você saber qual é a picanha, ela tem que ter 3 vasos sanguíneos. Você tem condição de identificar os 3 vasos sanguíneos. No terceiro, ali é o término da picanha. É o tamanho da picanha, aonde termina o terceiro vaso sanguíneo. Tá certo? Então, quando eu vou olhar, eu pego a peça, olho aqui e vou atrás dos 3 pontos. Tá? Quando o terceiro tá, ainda tem mais 4 dedos de carne, ali aquele 4 dedos de carne, digamos assim, não é picanha. Ali é o chamado colchão duro, né? O pessoal chama chã de fora, né? Então, é um colchão duro. Então, nós temos alta oxigenação. Por quê? Porque a todo momento essa musculatura, ela tá funcionando. Quem vai, pessoal, olha, quem é um cirurgião hoje, dentista, ele tem que ter uma expertise em musculatura.
Por exemplo, eu estou terminando o curso de cirurgia, certo? Inclusive fazendo bichectomia. E no curso no módulo de bichectomia, a gente tem que divulsionar um músculo chamado músculo de gasto. Você corta, você faz incisão, lógico, intraoral, você entra com uma pinça Keller e vai divulsionando, você vai rasgando o músculo. Você vai abrindo o músculo para encontrar a loja, tá certo, da bola de bichar. E aí você vai conseguir remover ali a bola, mas você tem que divulsionando, até quando você encontra ali a loja da bola de bichar. Então, você observa que o tecido conjuntivo, e às vezes tem tecidos que são extremamente o quê? São rígidos. Tá entendendo? Você tem que tomar muito cuidado, porque essa área todinha, todos esses músculos, o músculo de gasto, tá certo? Também os músculos vinculados com a articulação temporomandibular, tá certo? Vocês têm que ter expertise aonde sai o músculo. Lá, lógico, evidentemente, vocês vão ter uma cadeira específica para isso. Mas é nesse momento que você tem que ter um embasamento. Se você sair desse curso sem um embasamento, lá o professor ele vai pressupor, tá certo? Eu estou sendo até bondoso na palavra pressupor, que você, de fato, tenha um conhecimento em relação ao conhecimento prévio, tá? Então, como eu disse, ele atua basicamente na nutrição e oxigenação das células musculares. Lógico, evidentemente, os vasos sanguíneos. Lembra-se que o nosso sistema circulatório, que eu não posso chamar sistema circulatório. Por quê? Isso é uma visão minha e de vários autores. Eu tenho sangue, eu tenho vasos sanguíneos, que aqui eu tenho veias e artérias, e tenho o coração. Esse sistema chama sistema cardiovascular. Porque eu não posso falar de sistema circulatório sem falar de sistema linfático, do sistema linfático. Foi claro? Então, estão diretamente associados. Quando você pagar uma disciplina, tá certo? Chamada imunologia, evidentemente, dentro da patologia, ou seja, clínica ou não, vocês têm que saber como acontece um processo inflamatório, como ocorre um edema ali, é o sistema linfático endemasiado, tá? Ocorre retenção de líquido naquela região. Então, tudo isso é uma compreensão que vocês têm que ter, tá bom? Então, apresenta um tecido conjuntivo, que contém vasos sanguíneos, isso, tanto veias como artéria, lembrando que veia conduz sangue venoso. O que é um sangue venoso, professor Eduardo? É um sangue rico em CO2. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Sangue venoso tem oxigênio? Verdadeiro ou falso? Sim ou não, aliás? Podem ficar à vontade. Ele deve ter, mas deve ser pouco, porque vai vir do restrito, né? Porque foi o que está mostrando. Necessariamente, senhorita, necessariamente, o sangue venoso tem baixa concentração de oxigênio e alta concentração de CO2. Então, tem muito dessa fala. Qual a fala, professor Eduardo? A fala dizendo o seguinte, que sangue venoso é sangue que contém CO2. Não. Ele tem alta concentração de CO2 e baixa concentração de oxigênio. Certo? Por sua vez, um sangue arterial é um sangue que tem alta concentração de oxigênio e baixa concentração de quem? E baixa concentração de CO2. Lembrando que os gases, pessoal, a nossa circulação, ela é dupla circulação. Ela tem 4 cavidades e dupla circulação. Como dupla circulação? A pequena circulação e a grande circulação. Coração, pulmão, coração. Pequena circulação. E além de envolver também a questão do cérebro. Tá certo? Pelas carótidas. Tá? Carótida externa e carótida interna. Oi. O sangue que
chega no coração através das veias pulmonares. Ele é arterial porque ele é rico em O2, né? Ó, beleza. Você lembra que lá na frente eu disse que tinha exceções, que nem toda veia conduz sangue venoso, que nem toda artéria conduz sangue o quê? Arterial. Nós temos as veias pulmonares, que são as únicas veias que conduz sangue o quê? Arterial. Enquanto a única artéria que conduz sangue venoso é a artéria pulmonar, beleza? Tranquilo, meu rei? Tranquilo. É uma exceção. E aí eu vou deixar lá quando a gente estiver trabalhando no sistema circulatório, especificamente. E eu chamo de sistema cardiovascular. Oi. Professor, é só tirar uma dúvida que o senhor estava falando do sistema linfático. É quando Certo. há esse edema, é porque ele está sobrecarregado, no caso? Não, o edema ele acontece por vários motivos. Primeiro, pela diferença de concentração entre o meio extracelular e o meio intracelular. Então, os vasos sanguíneos que circundam ali aquela região, o sangue tem um momento que ele fica mais lento, devido ao processo de edema, tá certo? E ali é onde acontece a coisa, um processo chamado diapedese. O que é a diapedese, professor Eduardo? É quando as células de defesa saem do sistema vascular, tá? E quando eu digo vascular, eu digo tanto de vasos sanguíneos como também do sistema linfático, e passa, ele sai, quer dizer que os vasos sanguíneos e as células são juntinhas, tá certo? Eles separam e ali a célula, o anticorpo ou qualquer outra, um macrófago, uma célula branca, tá certo? Digamos assim, nós temos várias células brancas que nós vamos discutir, ela vai passar. Esse momento de diapedese é quando ocorre o edema. Você entendeu? Então, você compreender, o cara fez uma periocoronarite. Por exemplo, gente, eu fiz uma cirurgia, tem 15 dias que eu fiz uma cirurgia de 2 sisos. Tá certo? De 2 sisos mandibulares, tá? Então, nós sabemos que aqui na arcada, nós temos o quê? Desse lado, que é o teu, tá? O meu lado esquerdo seria, que elemento seria esse aqui, o último elemento, pessoal? Seria o 18 ou 28? 28. Exato. E do outro lado seria quem? 18. Embaixo? 48. Embaixo aqui, no quadrante? 38. Beleza. Então, eu fiz a remoção do 38 e do 48. Eu estava usando uma POTS, uma alavanca chamada POTS, com uma pontinha, que vocês vão ver lá na frente. Gente, quando eu tracionei, a POTS quebrou. Para você ver como esse osso é diferente desse osso que é trabecular. Quebrou a ponta. Continuou a cirurgia, a ponta ficou lá dentro. Continuou a cirurgia, continuei, terminei, cortei o dente, fiz odontodissecção, tirei, cirurgia perfeita. Agora, 2 possibilidades. Eu poderia deixar a pótese lá? Poderia. A ponta da pótese? Poderia. Mas essa pótese, ela poderia gerar um processo inflamatório. Apesar de ser ácido inoxidável, não era para gerar, mas pode gerar. Aonde ela vai parar, não sei aonde foi parar, então eu tive que curetar, tive que buscar. Ainda bem que foi super rápido. Sequei bem e fui no tato. Porque você sabe, quando você vai ali, você identifica o som. Isso nós chamamos de timbre. Vocês vão operar no escuro? Não. Tem muito sangue, mas você tem que saber aonde está o músculo, onde está a artéria, onde está o nervo. Visualmente, na tua mente, tu tem que ter essa ciência. Mas tem muito sangue. Vai-se embora. Meu Deus, e agora? E agora? Não pode. A cirurgia tem que continuar. Uma cirurgia começa errado, sabe quando? Uma cirurgia dá errado, ocorrem os acidentes quando tu começa errado. Aí eu vou passar essa etapa aqui. Você pula etapas. Quando você pula etapa,
aumenta, gente, aumenta muito a probabilidade de acidentes. E a última coisa que você não vai querer é todo mundo lhe processando. Tá certo? Então, porque eu tenho, olha, outra dica. É porque é meu amigo, é porque eu vou fazer de graça, é porque não caia nessa. Não caiam nessa. Então, toda cirurgia. Mas eu não vou fazer cirurgia. Faz. Ou extrair um dente é uma cirurgia. Fazer um canal é um processo cirúrgico. Tudo é um processo cirúrgico, gente. E, principalmente, mexer em cavidade oral, você está mexendo com uma série de coisas. Está mexendo com o número de nervos, com o número de vasos, até uma agulhas. Tu vai anestesiar, quando tu vai anestesiar em determinada área, quando tu tira, o sangue escorre. Altamente vascularizado. Então, acidentes acontecem quando você pula etapas. 2 tipos de profissionais. Um que pula etapas. 3, na verdade. Um que pula etapas porque quer fazer rápido para atender outro paciente. Cobra mais caro, meu irmão. Cobra mais caro. Não vai faltar paciente para você. 2, tá? Eu vou ser bem falado, cobra mais caro, que eu estou dizendo é o seguinte, porque eu quero atender. Isso aí você está infringindo o princípio ético da coisa. 2, o profissional que não sabe as etapas. E 3, o profissional que faz as etapas. Esse aqui não vai faltar paciente. E ele vai ter um nome do mercado garantido. Vai lá, tá só o banco lá esperando para ele sentar no seu consultório. Você pode ter certeza. Ele vai receber excelentes demandas. Tá? Ele vai ser indicado sempre. Tá ok? E começa aqui, agora, nesse momento que a gente está conversando. Como eu disse, o nivelamento ela tem várias finalidades. Então, quando eu coloco um negócio como esse aí que vocês, um vídeo motivacional, porque a gente tem que se motivar todo dia. Porque o quantidade de pessoas que tem todo dia dizendo que não vai dar certo. Aonde? Eu ouvi a semana passada, eu estava em reunião lá na faculdade, eu ouvi de um familiar dizendo para eu tô pagando porque esse negócio, mas tá vendo aonde que já se viu estudar pelo celular, pelo computador? Meu Deus do céu, vai depender de cada um de vocês. E eu, assim, é um primeiro semestre que eu tiro o chapéu, principalmente pelo que eu já tenho ouvido dos colegas e pelo nosso trabalho que a gente está executando aqui. Então, as células musculares, elas são alongadas e se contraem devido ao encurtamento de mil fibrilas em seu citoplasma. Tá? Então, esses filamentos, pessoal, cuidado que isso vai cair, são características fundamentais do tecido muscular. E quais são as proteínas? Actina e miosina. Existe um músculo na coxa chamado sartório, que é o maior músculo do corpo humano, é o sartório. Tá? Então, basicamente, pessoal, vocês têm que entender que a maior célula do corpo humano é o sartório. Então, ele apresenta, necessariamente, ele vai apresentar aqui um músculo, perdoe-me, ele vai apresentar aqui, olha aqui, uma célula achatada, inclusive as aulas de lâmina, tem dentro da plataforma Moodle, já vou passando para vocês as informações, cada um vai avaliar o outro, como assim? Deixa eu ver aqui o nome o Luan e o Girão. Tá? Os dois estão aí. O Luan vai avaliar o Girão e o Girão vai avaliar o Luan. E assim nós vamos brincar. Brincar como? Por exemplo, vai ter uma lâmina para cada aluno. Se eu tenho 196, olha aí, galera, faz o cálculo comigo. Se nós temos 196 participantes, quantas lâminas eu vou ter que fazer? No mínimo 200 lâminas. Eu garanto para você que depois que a gente pegar a resposta de 200 lâminas, você vai ter um arcabouço de estudo ali, um material de estudo, de pesquisa, para você fazer qualquer coisa. Para você fazer a leitura do tipo de tecido de cada um.
Tá certo? Isso eu posso garantir para vocês, antes da prova. Tá? A primeira coisa que eu já vou subir ainda essa semana é isso. Quer dizer, um aluno vai avaliar o outro. Como assim? Aí eu concordo que isso aqui é um tecido epitelial, tá certo? Pseudoestratificado. Pronto. Será que ele tá certo? Será que eu vou colocar o feedback de cada um? A resposta de cada um. Mas eu só coloco a resposta de cada e todo mundo visualiza a resposta. Gente, isso aqui é sério, não é brincadeira. Não vão pegar a resposta do colega, todo mundo tem que responder para funcionar. Porque a partir do Luan, o Luan deixou de responder, só o Girão respondeu, a resposta dos dois já não dá certo. Já não vai ficar presencialmente para os demais colegas. Tá? É um sistema da plataforma Moodle, tá certo? Que chama-se avaliação de laboratório. Tá? Nós vamos fazer isso, ok? Então, vocês têm que entender, pessoal, que necessariamente quando eu tenho um músculo contraído, existe outro músculo, nós vamos falar dos antagonistas e dos agonistas, tá? Quando eu vou ter, por exemplo, o bíceps contraído, eu vou ter o tríceps, o quê? Relaxado. E assim por diante. Se esse vai relaxar, esse vai, o quê? Contrair. Não é diferente no coração. O coração, ele tem 4 cavidades e dupla circulação. 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, onde um átrio, por exemplo, ele está contraindo, o ventrículo vai relaxar. Tutu, tutu, tutu. Contração e relaxamento. Então, a gente vai ter aí o processo de sístole e diástole, que pode ser sístole ventricular, por exemplo, ou pode ser uma diástole ventricular, ou, tá certo, da parte superior, que são atrial, nós vamos ter o nó sinoatrial, que é a parte do sistema neural que conduz ali, principalmente o sistema das células de Purkinje, que também eu acredito que irá cair em prova. Então, pessoal, o tecido, nós já ainda estamos dentro da seara, evidentemente o tecido muscular, ele é dividido em músculo esquelético. Basicamente, o corpo, ele tem uma grande parte de seus músculos é o esquelético. Nós temos o músculo específico, quer dizer que nós temos músculo de contração rápida e de contração lenta. Os músculos esqueléticos, a depender do músculo, por quê? A depender do músculo. O menor músculo do corpo humano, ele está dentro, olha aí, a audição. O ouvido, ele está diretamente vinculado com esse sistema todinho que a gente tem. Principalmente, pessoal, com a musculatura, tá certo? Temporal, o músculo temporal, ele está intimamente ligado, tá certo? Com o nível de audição, tá certo? Então, nós vamos ter ali a membrana tipânica. Na membrana tipânica, nós vamos encontrar 3 ossos, 3 pequenos ossos, nessa sequência. A membrana tipânica vai vibrar com o som, ela vai vibrar, por sua vez, essa vibração que é mecânica, ela vai passar por um osso, um pequeno ossinho chamado martelo, que esse martelo, ele vai vibrar outro osso que está em conjunto, que é a bigorna, e, por sua vez, vai propagar-se pelo estribo. No estribo tem uma inserção, tá certo, de um menor músculo do corpo humano, que está diretamente vinculado com o sistema coclear, tá? Com a janela coclear. Então, quando você tem uma intensidade sonora muito grande, o pessoal chama de altura, é errado. Menina, eu tirei o som! Não tem nada a ver. Intensidade é medida em decibéis. Altura é outra coisa. Altura, quando eu digo altura do som, isso é importante, questão de prova, de concurso. E, dentro da odontologia, tá? Altura do som significa, pessoal, ser agudo ou grave. Não é a intensidade. A intensidade pode ser alta ou pode ser baixa. Esse som está alto, mas a gente não pode falar de altura. Tá certo? Então,
esse pequeno músculo, ele vai contrair ou ele também vai relaxar à medida da intensidade sonora, tá? Porque o ouvido, ele não só tem uma finalidade, digamos, o sistema auditivo, ele não só tem essa finalidade de interpretar os sons, não. Ele também tem uma finalidade fundamental, que é do equilíbrio. Quer dizer, tem muita gente que tem disfunção temporomandibular, que tem dor de ouvido. Tem gente que está com dente inflamado, que tem dor de ouvido. Então, você tem que entender todo esse complexo. O sistema da musculatura lisa, né? Que basicamente nós encontramos aí no TGI, ok? Então, quando você pega um corte histológico como esse, que nós vamos ver lá na histologia, o que eu acabei de falar para vocês anteriormente, que é extremamente importante, tá? Que vocês tenham essa noção. O sistema cardiovascular, o sistema muscular cardíaco, esse é pai d'égua. Então, aqui nós vamos, claro, falar de forma muito, muito íntegra. Pessoas, cuidado! Isso aqui, essa figura aqui, a professora Luane falou. Falou ou não falou? Me dá um toque aí, por favor. Sim ou não? Alô, professor. Falou, né? Gente, ela vai colocar essa imagem. Eu, pelo menos, eu desconheço de uma prova que não tenha, que ela não cobre a disciplina, porque são vários professores. A disciplina não cobre que você tem que saber que eu vou ter uma região chamada o músculo inteiro, aqui, propriamente dito. A primeira camada, a externa, chamada de epimício. Quando eu abro o epimício, eu vou encontrar vários cones, vários feixes de fibra. E um feixe de fibra desse, ele é envolto pelo perimício. Quando eu abro novamente, eu vou encontrar outro feixe de fibra. Olha, o primeiro feixe, basicamente o músculo como um todo, aquela primeira camada que envolve, tá certo? A primeira leva de feixes musculares eu chamo de epimício. Já a segunda leva de músculo eu vou chamar, evidentemente, de perimício. Deixa eu só permitir que uma colega entre aqui, um colega. Ninguém? Sim. Sabrina. Então, dentro desse aspecto, como eu estava falando, vamos lá, vamos voltar. Eu vou ter o epimício. Quando eu tiro necessariamente o primeiro feixe, eu vou ter o perimício. Desse perimício, ele vai envoltar, ele envelopa outro conjunto de feixes. Quando eu tiro um feixe desse, puxo, desacoplo, vou puxando um feixe desse, eu vou encontrar outro envoltório chamado endomício. Professor Eduardo, eu pego o endomício, olha aqui, ó, e eu vou encontrar a unidade básica de contração, que é o sarcoplasma. Tá certo? Muito cuidado. Esse aqui eu chamo de fibra muscular. Esse aqui é um conjunto de fibra. Então, você observa que nessa imagem eu consegui pegar o músculo inteiro e fui tirando. Quando eu puxo a primeira fibra, eu chamo essa fibra toda, tá certo? De quem? Fascículo. Quer dizer que eu tenho um conjunto de fascículos que, fascículo 1, 2, 3, 4, que vai formar o meu músculo inteiro. Então, muito cuidado que ela pode fazer uma série de questões em relação ao que é o epimício, o que é o perimício, o que é o endomício, o que se trata propriamente do que é uma fibra muscular, tá? E aqui nós vamos encontrar basicamente aquelas proteínas da qual eu falei. Lembrando que para haver contração muscular e relaxamento muscular, que é uma das propriedades do músculo, nós falamos isso anteriormente, é uma das propriedades do músculo, é a actina e miosina. Né? Nós temos que Professor, então a fibra, a gente pode chamar a fibra muscular de sarcoplasma também, é a mesma coisa, é isso? Não. A fibra, ela é composta pelo núcleo, concorda comigo?
e eu vou ter uma unidade funcional aqui chamada sarcoplasma. Foi claro? Sim, sim, obrigado. Tá, pois não, querido. Então, nós vamos ter o sarcoplasma, ele tem uma série de subunidades que nós temos que entender, que nós temos que nomenclaturar, que tem, salvo engano, mais aqui embaixo, um slide, uma lâmina, que vai apontar isso bem direitinho. Então, quando eu falo de tecidos, olha aqui, ó, características morfológicas, funcionais do tecido muscular. Então, a gente não pode falar só de características. Para que serve o músculo? Ora, é evidente, meu irmão, é para contrair e relaxar. Calma aí. Então, eu vou dividir o músculo aí nesses tipos que eu já falei, o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o liso, que é especificamente ali do TGI, do trato gastrointestinal, de forma mais específica. Aí, pessoal, aqui, eu tenho muito cuidado. Aí eu vou mais para a seara da professora Jamila. A professora Jamila, ela vai colocar, se não já tiver dado, tecido muscular, lâminas. Pessoas, o tecido, um corte do tecido muscular, ele vai apresentar um núcleo. Olha o tipo das fibras, como ela é disposta. Cuidado, tá? Enquanto o músculo esquelético, sem ser o cardíaco, ele tem mais núcleos. Enquanto a musculatura lisa, ela apresenta esse formato aqui, ó, fusiforme. Tá certo? Com o núcleo. E a disposição da fibra, como é que ela se dá? Então, é necessário que você tenha uma imagem de boa, uma imagem quanto fotográfica, para você identificar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando você olhar essa estrutura aqui, não pense duas vezes, musculatura lisa. Essa estrutura aqui, não pense duas vezes, esquelético, estriado. E essa aqui, não pense duas vezes, cardíaca. Essas aqui, professor Eduardo, não, nem tanto. Nem tanto. Mas essas três aqui, sim. São imprescindíveis. Tá bom? E aí, ó, aquilo que eu falei para vocês. Ó, aqui, o estriado. Porque aparece uma série de estrias. Tá? Ó, aqui o liso. Fusiformes. Olha aqui o núcleo, núcleo, núcleo. Lembra do sistema de corantes, pessoal? O cardíaco. Olha aqui, ó. O cardíaco, ó. Núcleo aqui, núcleo aqui. Olha, eles têm como é que eu posso dizer? Essa morfologia disforme em relação à musculatura esquelética e o liso, tá certo? Você observa que a estria vem, tá certo? O feixe vem e ele se divide, diferentemente do esquelético, diferentemente do liso. Aqui a gente pode ver isso claramente, ó. O esquelético é contínuo, enquanto eu tenho essas bifurcações, digamos assim, elas subdivisões do cardíaco, tá? Extremamente importante para vocês se situarem nesse quesito. Perfeito? Aqui, estriado esquelético representa a maior parte da musculatura, como anteriormente eu falei, evidentemente como carne. A questão dos músculos, eu vou ter a contração voluntária e involuntária, né? No sistema cardíaco, nós sabemos que é voluntário ou involuntário? Sistema cardíaco é involuntário. Involuntário. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, senhorita, para a galera aí. Questãozinha do ENAD. O monge são pessoas que conseguem chegar no seu esplendor, tá certo? De concentração e consegue controlar suas batidas cardíacas, comparado a um atirador de elite, um sniper. Calma aí. Nós aprendemos que a musculatura, o músculo coração, é músculo involuntário.
Mas me diga uma coisa, quando um monge quer fazer com que seus batimentos, ou um atleta de alta performance, chegue seus batimentos a 30 por minuto, se o normal é 70 em repouso, como é que você explicaria isso? Questão da Nádia. Aí o cabo aperta o nego e fica, eita, e agora? Como é que eu faço? Se eu aprendi que o músculo cardíaco ele é involuntário, eu não posso mandar nele. Como é que eu vou diminuir os músculos cardíacos? Só se ele controlar o sistema, controlar, entre aspas, a parte do sistema nervoso dele, né? Que é ficar calmo, não ficar nervoso. Porque quando você fica nervoso, o coração ele começa a bater mais rápido. Mas se você for se acalmando, não fazendo mais exercício, só ficando bem calmo e quietinho, a tendência é que ele diminua os batimentos, né? Porque a demanda de fluido lá vai ser menor. Muito bem. A resposta é exatamente quase isso. Agora, o snipe sobre tutela de tiro para lá, tiro para cá, é meio complicado, o cara não ficar nervoso, né? Mas o cara tem que ter uma mente de leão aí, né? O cara tem que ser um guerreiro mesmo. E aqui tá, pessoal, a explicação. O sistema neural, se você consegue controlar as sinapses, por que você está controlando as sinapses? Porque você está controlando um nível de aceptores, tá certo? Nervosos. Tá certo? Como acetilcolina, e aí, dentre outros. Que aí, por sua vez, nós vamos ter esses feixes, nós vamos ter aqui nervos aferentes e nervos o quê? Eferentes. Aferentes e eferentes. Tá? Então, um vai levar uma informação e a outra, vai botar a mão numa panela quente, você vai tirar a mão. Então, nós vamos ter um que vai levar a informação até o sistema nervoso, que ele vai interpretar e vai mandar por outra via, tá certo? Ou uma via nociceptiva, por exemplo, no caso da dor, tá certo? Para a placa motora, tá? Então, nós conseguimos, sim, controlar as batidas cardíacas, mas o músculo ainda, tá certo? Ele é um músculo que a gente pode dizer que ele é involuntário. Mas, se você controlar o sistema nervoso central, evidentemente que é possível, é viável, tá certo? É viável, evidentemente, a gente chegar no que nós pretendemos, tá bom? Então, muito cuidado em relação a isso. Professor Eduardo, tem o seguinte, esses músculos, eu estudei boa parte deles. A professora vai cobrar deltóide, com certeza, entendeu? Ela vai colocar o glúteo, deixa eu ver, ela vai colocar o deltóide, o orbicular, o temporal, o masseter, tem vários, o bíceps, o tríceps, basicamente alguns músculos tem o temporal, como eu falei aqui, que ela não vai deixar de colocar. Isso aqui tá em uma aula gravada. Eu peguei vários, tá, unidades e trabalhei com vocês. Ok? E trabalhei com vocês por quê? Porque isso eu vou lançar para vocês. Então, aqui é só para a gente ter noção e vai de acordo com aquela atividade que eu coloquei na plataforma. Pelo amor de Deus, gente. Façam aquela atividade de boa. Aquela atividade está muito inteira, tá? Tentem fazer com o conhecimento de vocês. Aqui eu vou ter o esternocleidomastoide, tá certo? Que ele começa aqui, vai até a parte posterior, ele começa na região anterior e vai até a parte posterior, tá bom? Esse nome, ele não é mais usado, esternocleidomastoide, é chamado de ECOM, tá bom? O músculo ECOM, é o esternocleidomastoide, tá ok? Então, é o que eu disse anteriormente, quando eu falo de tecido estriado, ele tem um jeitão de ser. Olha, pessoal, não confunda tendão com ligamento. Tendão, músculo, osso. Tá certo? Tendão. Quando eu tenho
Músculo ligado a músculo, eu tenho ligamento. Quer dizer, eu tenho um músculo aqui, professor Eduardo, e eu tenho outro músculo aqui. Eles são ligados aqui. Isso aqui é ligamento. Olha o nome, ligados, ligamento. Agora, se eu tiver um osso aqui, um músculo aqui, essa inserção aqui, essa origem ou inserção no osso, eu chamo de tendão. Tá? Então, são constituídos por longas fibras, que nós chamamos de miócitos, é extremamente importante que vocês estejam, são extremamente multinucleadas, como anteriormente eu havia falado, e cada fibra, pessoal, possui várias, centenas e até milhares de mil fibrilas. Lembrando que 1000 fibrilas está dentro do amparo mais específico de duas proteínas, a actina e a miosina, responsáveis essas pelo processo de contração muscular. Foi claro? Cuidado com contração muscular. Contração muscular, evidentemente, que isso aqui ela falou, tá? Isso é fisiologia, tá? Fisiologia do tecido, que eu acredito que, evidentemente, que ela não venha cobrar agora nessa prova, tá? Fisiologia, tá? As unidades, o que você tem que saber, pessoal? Isso aqui. Filamento de actina, perdoe-me, o filamento de actina deslizam sobre os filamentos de miosina, encurtando a unidade funcional de contração e relaxamento muscular chamado sarcômero. São unidades, tá? Então, basicamente, a actina e a miosina, pessoal, elas se deslizam uma sobre a outra, tá certo? Através de um processo fisiológico, basicamente um processo bioquímico, e físico e biofísico. Por quê? Porque envolve íons, tá certo? Envolve ali o potássio, envolve uma série de depolarização e despolarização. Então, não é um processo tão simplório de simplesmente dizer que se trata do deslizamento, do encurtamento, do deslizamento da actina sobre a miosina. Não é bem assim, mas, a priori, você tem que saber. Lembre-se que esse estímulo é diretamente provocado pelo estímulo nervoso, que vai desencadear duas coisas extremamente importantes, pessoal. A liberação do íon cálcio. Quer dizer, professor Eduardo, que o cálcio não é só importante aonde? O cálcio não é só importante nos ossos? Não. Ele é importante nos ossos. Ele é importante na liberação do hormônio chamado insulina e glucagon nas ilhotas pancreáticas. Ele é importante para a contração e o relaxamento muscular. E todo o processo, evidentemente, ele tem gasto de energia. Ora, calma. O Carlos Diego falou o seguinte. Disse o seguinte, que todas as que o glicogênio é um carboidrato, é um polissacarídeo de origem energética, de origem animal, que é armazenada em 2 lugares. Quais são os lugares em que o glicogênio é armazenado no corpo humano? Vai. Fígado e esqueci o outro. O outro está na sua frente. O outro está na sua frente. O outro está onde? Na sua frente. Músculo. O glicogênio ele é armazenado no fígado e na musculatura. Beleza? Nunca esqueça disso. Nunca. A maioria das pessoas fala, o glicogênio é armazenado no fígado. Beleza. Concordo. Mas também é armazenado no músculo. Em grande concentração. A depender do músculo. Tá bom? E, claro, evidentemente que todo processo de contração tem gasto de energia. E quando eu falo gasto de energia, eu falo de quem, pessoal? De ATP. Fui claro acerca disso. Adenosina trifosfato. Beleza, galera? Olha, de antemão, eu queria, só parando aqui a gravação, tá bom? Para nós alinharmos, ok? Nessa nossa aula de nivelamento.